Decifrando a matemática, a coisa que é prática, explicando até você entender. Olá pessoal, o meu nome é Márcio, eu estudo na ETEC Cônego José Bento de Jacareí e hoje eu vim aqui para dar para vocês uma aula teste sobre a equação do segundo grau. Começando a explicar aqui, o que é uma equação do segundo grau? Primeiramente, o que é uma equação? Uma equação é basicamente, como as pessoas costumam dizer, é uma conta. 5 mais 1 é igual a 6. Isso aqui é uma equação. Também temos as equações que possuem incógnitas, que seriam equações que são expressões algébricas. Por exemplo, 5x menos 2 é igual a 7. Agora, uma equação do segundo grau ela é definida como do segundo grau quando ela possui como maior expoente de uma incógnita o valor 2. Então, por exemplo, isso aqui é uma equação do segundo grau, porque tem como maior expoente o 2. Aqui a gente tem a fórmula geral de uma equação do segundo grau. A gente sempre vai ter o ax ao quadrado, ou seja, um valor de a que vai estar sendo multiplicado por x ao quadrado, mais bx, que é o valor de b vezes x, mais c igual a zero, onde a, b e c são chamados de coeficientes, e x, y, z e qualquer outro valor, pode ser t, pode ser a, b, c, d, são chamados de incógnitas, que são valores a serem encontrados. Aqui tem um exemplo de como descobrir, basicamente, qual que é o valor de a, b e c. O a, como eu disse antes, é o que está sempre sendo multiplicado por x ao quadrado. Então, nesse caso, é menos 5. O b é o que está sempre sendo multiplicado por x. Então, é mais 12. E o c é o que tá sozinho, basicamente, que é menos 8. Aqui a gente tem outro exemplo. Era para estar igualado a zero aqui. Ignorem. Aqui o a é o que está sendo multiplicado por x ao quadrado, ou seja, 8. O b é o que está sendo multiplicado por x, 4. E aqui o c é 0. Por que o c é 0? Porque por mais que ele não apareça aqui na conta, a gente pode dizer que, por exemplo, esse 8x ao quadrado mais 4x está sendo somado por 0. Por mais que ele não apareça, ele ainda existe na conta. Então, digamos assim, que o c está oculto na conta porque não tem necessidade de você escrever mais 0. Quando você vai fazer uma conta, você não faz tipo 5 mais 1 mais 0 igual a 6. Porque o mais 0 ele não vai mudar nada na conta. É isso. Vou apagar aqui só para ficar organizadinho. Depois eu vou mandar esse arquivo para vocês se vocês tiverem interesse. Como identificar? Como identificar uma equação de segundo grau? Ela possui algumas regras para ser considerada de segundo grau. Primeiramente, como eu disse aqui em cima, para ser uma equação de segundo grau, o maior valor do expoente da incógnita deve ser 2. Além disso, o valor de a deve ser 0. E isso está ligado diretamente com o expoente C2, porque o a ele está sempre sendo multiplicado por x ao quadrado. Se o a fosse igual a 0, ficaria 0 vezes x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado vai dar 0. Ou seja, não vai mais ter o x ao quadrado. Isso vai fazer a equação se tornar uma equação normal, uma equação que não é do segundo grau. Por isso que o a não pode ser 0. Não pode haver raiz de incógnita e também não pode haver a incógnita no denominador. Denominador é a parte de baixo da fração. Tem o numerador em cima e o denominador embaixo. Aqui o x ao quadrado e nem o x normal podem estar debaixo da fração. No caso o x ele está sendo representado assim, mas ele pode ser qualquer valor, como já expliquei antes. Aqui tem alguns exemplos de equações que não são do segundo grau. Aqui porque não tem o 2. E aqui porque tem uma incógnita debaixo da fração, no denominador. Para descobrir as raízes de uma equação de segundo grau, usa-se a famosa fórmula de Bhaskara. Uma fórmula que ela é martelada na cabeça de todo mundo que está no ensino fundamental 2, ensino médio, porque ela realmente é bem útil em várias situações. Então é bem fácil, é bem provável que a maioria de vocês já tenha ela decorada. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu vou dar um exemplo prático aqui, mas antes só para explicar. Delta representa a variação. E esse x aqui, ele representa justamente as raízes, que é o que a gente quer saber. Para descobrir as raízes, a gente vai ter que fazer a conta com mais e com menos. Agora,
Aqui, a gente vai separar os coeficientes primeiro. A gente tem o coeficiente A, que é 1, o coeficiente B, que é menos 5, e o coeficiente C, que é 6. Para calcular delta, a gente faz delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta igual menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Ou seja, delta vai ser 24, 25 menos 24, 1. Agora, para descobrir as raízes, a gente vai usar a outra fórmula, que é x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os termos aqui, a gente vai ter menos 5, o que vai se anular, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Ou seja, vai ser x igual 5 mais ou menos 1 sobre 2. A gente vai agora dividir a equação, vai ter o mais e o menos. 5 mais 1 sobre 2 vai dar 6 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. E 5 menos 1 sobre 2, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Essas são as raízes da equação. Comumente, para você escrever elas, você usa S, que é solução, igual chavezinha, o valor que você consegue ao subtrair, porque costuma ser menor, 2, ponto vírgula, 3, e é isso aqui. É assim que você descobre as raízes de uma equação. Por fim, agora eu vou ensinar algo que é um pouco mais complexo para vocês, que está ligado à física, está ligado a especificamente MRUV, que eu vou explicar mais para frente o que é como calcular a altura máxima, o tempo de subida e de voo. Bem, primeiro eu fiz esse exercício para poder explicar o gráfico de uma função quadrática. Primeiramente, se vocês perceberem aqui, o gráfico de uma função quadrática tem esse formato aqui de cumbuca, digamos assim, de tigela. Nesse caso aqui, a tigela está virada para baixo, como eu desenhei algumas vezes para vocês. Quando ela está virada para baixo, você pode associar isso a um rostinho triste. Isso significa o quê? Negativo. O que isso quer dizer? Se o negócio é negativo, para você descobrir se o gráfico vai ser virado para baixo ou virado para cima, você vai ter que olhar o coeficiente A. Se o coeficiente A for negativo, o gráfico ele vai ter um formato de rostinho triste. Se for positivo, o gráfico vai ter um formato de rostinho feliz. Agora, quanto a esse ponto verde aqui, ó, esse ponto verde se chama vértice. Ele representa o valor de onde o gráfico atinge o maior. Ele é o valor onde o gráfico atinge o maior valor dele, basicamente. Nesse caso aqui, eu usei um exemplo de altura para poder explicar para vocês melhor, porque isso aqui está bem ligado a um conceito de física chamado de MRUV, ou movimento retilíneo uniforme variado. Basicamente, esse ponto aqui representa o momento em que um objeto lançado verticalmente atinge a altura máxima e representa também o momento, aqui no caso ele representa a altura máxima e o momento em que ele atingiu essa altura. Ou seja, o eixo Y ele representa a altura, o eixo Y também pode ser chamado de ordenadas, e o eixo X representa o tempo, e o eixo X pode ser chamado de abscissas. Por fim, mais algumas coisas interessantes a dizer, antes da gente entrar na área das fórmulas, que elas são um pouquinho mais difíceis de explicar. Todo gráfico do segundo grau pode ser definido em 4 pontos. A gente tem o vértice, obviamente. A gente tem esse C aqui, que esse C aqui, para explicar ele, eu vou ter que usar um pouco do MRUV em si. Como vocês podem ver aqui, no MRUV, a gente tem o A, que é menos gravidade sobre 2, vezes tempo ao quadrado, mais velocidade inicial vezes tempo, mais espaço inicial. O nosso C é o espaço inicial. Isso quer dizer o quê? Imagina que tem um bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho joga uma bola que tá aqui, pum, 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 vai caindo. Isso quer dizer que esse é um lugar onde a bola começou a ser lançada. É basicamente isso. Nesse caso aqui, eu posso explicar um pouco mais sobre o MRUV em si.
O MRUV, menos gravidade sobre 2. Esse menos que eu adicionei aqui, ele pode ser mais também. Mas nesse caso aqui, ele é menos por quê? Porque menos gravidade sobre 2 está ligado com a gravidade. E a gravidade a gente sabe que ela puxa a gente para baixo. Ou seja, se ela puxa a gente para baixo, se a gente jogar um objeto para cima, ela vai puxar esse objeto para baixo. Então ela vai diminuindo a velocidade dele até ela ser zero e ele cair no chão. Ou seja, a gravidade é negativa porque o objeto é lançado para cima. Se o objeto caísse direto do alto, seria uma queda livre, ou seja, seria gravidade positiva. A gravidade, ela costuma ter os seguintes valores. Ela costuma ser 10, 9,8 ou 9,81, para ser mais específico. São o mesmo valor, só que 10 é mais simplificado, 9,8 é simplificado, 9,81 também é meio que simplificado. E é a gravidade do nosso planeta, né? Normalmente, provas de concurso, essas vão ser as gravidades cobradas. No caso, no próprio enunciado já vai ter qual que é a gravidade que você tem que usar. Mas, por exemplo, se ele falar que está sendo usada uma gravidade que não é a do nosso planeta, aí você tem que considerar uma gravidade totalmente diferente. Pode ser 20 metros por segundo ao quadrado, pode ser vários valores, pode ser 30, 40, 50, 90, tanto faz. E é basicamente isso que é o movimento retilíneo uniforme variado. Ele utiliza a fórmula da equação do segundo grau e é basicamente isso. Ele aplica conceitos de física no conceito de equação do segundo grau. Por isso que eu achei que seria interessante falar um pouco disso. Agora eu vou falar um pouco sobre tempo de subida, ou x do vértice, que é esse menininho aqui, que representa o tempo que demora para subir aqui. O tempo de voo e a altura máxima, que é esse menininho aqui. Para você descobrir o tempo de subida, tem que fazer essa seguinte conta: menos b sobre 2a. Para descobrir o tempo de voo, você vai pegar o valor do tempo de subida e multiplicar por 2. Por quê? Na física, basicamente, é dito que se um objeto sobe para um lugar em determinado tempo, ele vai descer nesse mesmo tempo. Se ele demora 2 segundos para subir, ele demora 2 segundos para descer. Por isso que o tempo de voo é basicamente só o tempo de subida vezes 2. E por fim, temos a altura máxima ou y do vértice, que tem essa fórmula aqui, menos delta sobre 4a. Eu vou ensinar outra fórmula de calcular essa fórmula aqui, sem precisar descobrir delta, porque eu sei que tem gente que tem bastante dificuldade nisso. Aqui tem um exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês verem na prática como que funciona. A nesse caso é menos 5, inclusive costuma ser menos 5 das provas, já que é menos 10 sobre 2, gravidade é 10. B, 20 e C, menos 15. Vamos descobrir o valor de delta rapidinho aqui. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual 20 ao quadrado menos 4 vezes menos 5 vezes menos 15. Delta igual 400. 4 vezes 5, 20. 20 menos 4 vezes menos 5 vai dar 20. Menos com menos. Aí mais com menos de novo vai dar menos. Vai ser 20 vezes 15. 300. Delta igual 100. Esse é o valor de delta. Para descobrir o x do vértice, a gente usa a fórmula menos b sobre 2a. Ou seja, x do vértice vai ser menos b, que é 20, sobre 2 vezes menos 5. X do vértice é menos 20 sobre menos 10. Corta o zero, corta o menos. X do vértice é igual a 2 segundos. Repare que aqui eu coloquei segundos, porque aqui no enunciado também está falando tempo em segundos. Agora, para descobrir a altura máxima, esse aqui é o tempo de subida, né? Para descobrir a altura máxima, a gente vai usar outra fórmula. Y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Y do vértice igual a menos delta, que é 100, sobre 4 vezes menos 5. Y do vértice igual a 4 vezes menos 5, vai dar menos 20. Corta o menos e corta o zero. Y do vértice é igual a 5 metros. Metros também, porque no enunciado está a altura em metros. Agora, para descobrir o tempo de voo, a gente só pega o tempo de subida, que é 2. Ou seja, 2 vezes 2, que vai dar 4 segundos de voo. Esse é o tempo de voo. Agora,
Lembram-se que eu falei que eu ia ensinar uma forma mais fácil de calcular esse menino aqui? Então, se você quiser calcular isso aqui sem precisar calcular o delta, você pode pegar o x do vértice, que é 2, e substituir na equação. A equação que a gente tem é menos 5 vezes x ao quadrado mais 20x menos 15 igual a y do vértice nesse caso, porque a gente vai substituir o x por 2, ou seja, menos 5 vezes 2 ao quadrado mais 20 vezes 2 menos 15, menos 5 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 4 menos 20, mais 20 vezes 2, 40, menos 15. Aqui vai dar 20 e aqui vai dar 5 metros. Chega no mesmo resultado. Para você entender melhor isso, é só você olhar o gráfico certinho. O gráfico tá basicamente dizendo: quando esse menino aqui, ó, quando o tempo estiver nesse menino aqui, o x do vértice, isso significa que a altura vai estar aqui. Então, se você pegar a fórmula e substituir o x por x do vértice, é a mesma coisa que você jogar uma bola, esperar o tempo que você sabe que ela vai chegar para chegar na altura máxima. E aí você calcular a altura, você vai chegar na altura máxima. É basicamente isso. Não é tão complicado assim. Se você sentiu dificuldade nisso daqui, que realmente é meio dificilzinho de explicar, não de explicar, mas é meio dificilzinho de entender no geral. Se você sentiu dificuldade nisso, você pode escrever nos comentários quais que foram as suas dificuldades que eu posso esclarecer aí. Por fim, eu vou dizer mais um conceito de plano cartesiano, que a gente tem o ponto, o vértice e o valor. O vértice eu já falei qual que é. O vértice, para você escrever ele, é só você pegar o valor de x do vértice e y do vértice. O x do vértice, nesse caso, é 2 e o y do vértice é 5. Então o vértice é 2,5. Já o ponto é a mesma coisa, 2,5. Só que a diferença é que a gente tem um ponto aqui, ponto com vírgula. É literalmente apenas uma pontuação de diferença. Já no valor, a gente só pega o valor de y do vértice, que nesse caso é 5. Por que só pega o valor de y do vértice? Porque um gráfico de uma equação de segundo grau não necessariamente vai ser sobre altura. Ele pode ser sobre, por exemplo, ele pode ser sobre, por exemplo, ganhos. Aí qual que seria o seu valor máximo? Seria justamente o y do vértice. Isso se aplica a vários outros conceitos. No geral é isso. Não tem muito mais o que dizer sobre isso. E é basicamente isso, pessoal. Isso é o que eu tenho para falar para vocês. Me desculpem se o vídeo ficou muito longo. Eu deixei um desafio para vocês resolverem nos comentários. No caso, você pega uma folhinha aí, você vai pegar essa equação aqui, essa aqui, ó, e você vai resolver ela para descobrir delta, as raízes, o tempo de subida, o tempo de voo, a altura máxima, o vértice, o valor e o ponto. Deixem nos comentários aí a resolução. Não precisa ter a resolução, pode ser só a resposta mesmo que vocês chegaram. E é isso aí. Só para dar um último recado antes do vídeo acabar. Eu estou planejando começar a dar aulas online de física e matemática. Então, se você gostou do jeito que eu expliquei, ou acha que eu tenho potencial, me contate. Esse aqui é meu principal número, é o WhatsApp. Mas também tem as minhas outras redes sociais que vão estar todas aí na descrição do vídeo. Tem Instagram, Facebook. Me contate por onde você achar melhor. E se você quiser, né, eu não vou obrigar ninguém. Se você quiser me seguir nelas para ajudar no engajamento, ajudaria muito já. Eu tenho Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, várias redes sociais. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, se tudo der certo.